Amado irmão, querida irmã, que alegria podermos estar juntos mais uma vez. Estivemos por uma semana afastados por motivos de força maior, mas agora vamos voltar falando sobre a liturgia e de modo bem específico vamos falar sobre a Santa Missa, sol da Igreja, centro da nossa vida cristã. Vamos juntos crescer na fé? Vamos iniciar rezando. Convido você para pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra de Deus nos diz: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos iniciando essa reflexão sobre a Santa Missa e a palavra que nós trouxemos para a nossa oração neste dia de hoje nos fala justamente de como a igreja nascente celebrava a Eucaristia. A palavra diz que eles eram assíduos, eles eram fiéis ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Ora, amados irmãos e irmãs, nós estamos fazendo já há algum tempo este caminho no nosso programa Crescendo na Fé, porque queremos aprender dos ensinamentos da igreja, dos ensinamentos dos apóstolos, porque queremos aumentar entre nós a comunhão fraterna, queremos conhecer mais a nossa igreja para cada vez mais olharmos uns para os outros como irmãos, queremos entender melhor a nossa fé e por isso nos tornar cada vez mais fiéis à fração do pão, que é a Santa Missa. Queremos dar vida, fogo às nossas orações, para que não sejam apenas repetição de palavras, mas que sejam verdadeiramente um diálogo, uma conversa de amigos com Deus. Então vamos continuar esse caminho, continuar hoje falando sobre a Santa Missa. Como nós dissemos no início, a Santa Missa que é o sol da Igreja e que é o sentido da nossa vida cristã. Quando nós falamos da Santa Missa, nós queremos falar, na verdade, sobre essa reunião do povo de Deus, essa convocação de um povo que está ali reunido num só coração, pela presidência de alguém que faz as vezes do Cristo para adorar a Deus. A missa é o perfeito culto de adoração da igreja. É o momento mais importante da vida da igreja. Sem a missa, nada. Preste muita atenção. Nada na nossa igreja teria sentido. Sem a Santa Missa, os documentos, os estudos, a palavra de Deus, tudo perderia o seu sentido, porque a missa
é este momento em que o próprio Deus fala conosco, o próprio Deus se faz presente no meio de nós e mais ainda, a missa é este momento onde nós, por um instante, saímos da terra e participamos do céu. Vivenciamos o céu. Veja que coisa linda. A Santa Missa, ela também é chamada a ceia do Senhor, porque nós, ao celebrarmos, estamos cumprindo o mandamento de Cristo, aquele mandamento que Ele nos deu na última quinta-feira de sua vida sobre a terra: façam isto em memória de mim. A missa é também chamada a fração do pão, porque é quando nós partimos o pão que é corpo de Cristo e dividimos entre os irmãos. A missa é o santo sacrifício de Cristo, porque aquilo que Ele realizou na cruz se renova, se faz novamente presente. Não é um teatro, não é uma encenação, não é uma simples lembrança, é uma memória. É fazer presente aquilo que já aconteceu para que nunca se torne antigo. É fazer presente algo que sempre é novo. É isto a Santa Missa para nós. E a Santa Missa, ela tem elementos muito próprios e elementos muito necessários para que nós possamos colher os seus frutos, vivenciar aquilo que ela nos traz. Na Santa Missa, nós temos partes e cada uma dessas partes transmite para nós o desejo de Deus. São ritos, são liturgias dentro da Santa Missa que nos ajudam a entrar no mistério de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar agora. A missa começa pelos ritos iniciais, que são justamente o canto de entrada, a reunião do povo pelo sinal da cruz, o ato penitencial quando pedimos perdão a Deus, o hino de louvor quando louvamos ao Pai por nos ter dado Jesus Cristo e louvamos na força do Espírito Santo, e a oração coleta, o primeiro oremos da missa, que encerra os ritos iniciais e prepara o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Nos ritos iniciais, cada uma das ações que acontecem querem preparar o nosso coração. São como que a introdução da Santa Missa para nós. No canto de entrada, que nós entoamos não para acolher a equipe de celebração. Você que ajuda na animação litúrgica da sua paróquia, eu sei que outras paróquias também nos acompanham. Você que ajuda na animação litúrgica da nossa paróquia, quando for fazer o comentário inicial da Santa Missa, lembre sempre disso. O canto de entrada não é um canto para acolher a equipe de celebração, mas é um canto para fazer com que toda a assembleia entre no mistério de Cristo. Nós não cantamos para acolher pessoas que vêm conosco celebrar. Nós cantamos para que o nosso espírito, o nosso ser, entre desde aquele momento no mistério que vamos celebrar. É o marco inicial da Santa Missa e é acompanhado de um gesto muito forte, muito belo, a procissão de entrada, quando a equipe que irá desempenhar as funções da liturgia entra ou pelo corredor central ou pelos corredores laterais e se dirige até o altar, nos lembrando que todos nós estamos sempre caminhando para nos aproximar mais e mais de Deus. Estamos sempre caminhando rumo ao céu. Depois da procissão de entrada, o padre nos reúne, nos coloca todos num só espírito, quando diz que estamos reunidos em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É naquele momento que todos nos reunimos verdadeiramente num só corpo e numa só alma para celebrar a graça de Deus em nossa vida. Somos acolhidos, somos introduzidos no mistério celebrado e somos convidados
a nos converter, a pedir perdão, porque somos pecadores, porque falhamos e por isso nós entoamos o ato penitencial, que muitas vezes é rezado, outras vezes é cantado, e que significa justamente isso. Antes de receber Jesus dentro de nós, através de sua palavra e através da Eucaristia, somos convidados a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, a nos aproximar com um coração limpo da mesa do Senhor. Perdoados, nós louvamos a Deus e entoamos o hino de louvor, que não é somente um canto de louvor qualquer que brota na cabeça do Ministério de Música. Não pode ser assim. É um hino da tradição da igreja, o mesmo hino para todos os lugares do mundo onde a igreja está. O hino onde glorificamos a Deus, que nos deu Jesus Cristo, aquele que nos perdoa, que nos salva e que nos congrega, e louvamos na força do Espírito Santo. E depois de louvarmos a Deus, ouvimos o convite à oração. Quando o Padre, depois de dizer oremos, reúne todas as intenções que trazemos no coração numa única oração, a oração coleta, aquele primeiro oremos da missa. E aí terminam os ritos iniciais, depois de acolhidos, depois de introduzidos no mistério, depois de purificar o nosso coração e louvar a Deus, obedientes, nós nos sentamos e ouvimos o que Deus quer falar para nós. E é muito importante para nós, irmãos e irmãs, entender isso. Nós nos sentamos para ouvir Deus falar. É a hora da liturgia da palavra. Nós vamos prestar muita atenção em cada um dos leitores que vão subir até a mesa da palavra, também chamada de ambão, e desta mesa da palavra irão proclamar a carta de amor de Deus por nós. Em algumas celebrações, vamos ouvir os textos do Antigo Testamento na primeira leitura. Depois, vamos ouvir o Salmo, que na maioria das vezes é cantado, porque é justamente esse canto de louvor, de atenção, de resposta a Deus. Nos domingos e nas festas maiores, chamadas de solenidades, vamos ouvir uma segunda leitura que vem das cartas dos apóstolos, e assim, preparados por estas leituras, nos levantamos e ouvimos o Evangelho, a palavra do próprio Cristo que quer nos ensinar. Este momento, meu irmão, minha irmã, é um momento extremamente importante. Não é momento de ficarmos olhando para o teto com cara de abestalhado na igreja, nem é momento de cutucarmos a vizinha do banco para perguntar como é que estão as coisas, nem é momento de ficarmos olhando para o relógio esperando que a missa termine logo, ou de ficarmos apontando quem lê bem, quem lê mal. É o momento de ouvirmos com atenção, porque os leitores ali naquele momento são apenas instrumento de Deus. É Deus que fala ao nosso coração através da boca dos leitores. Depois de ouvirmos o Evangelho, o sacerdote reflete a palavra de Deus no momento muito querido de nós, chamado homilia, a pregação do padre. Um momento importantíssimo, onde o sacerdote abre para nós os tesouros da palavra de Deus e explica de um jeito que a gente consegue entender melhor aquilo que Deus nos falou naquela celebração. E por isso a gente é abastecido, fortalecido, alimentado pela palavra. E como estamos alimentados pela palavra, somos capazes de nos levantar e nos domingos e dias mais importantes, erguer a nossa mão como um sinal de juramento e dizer as verdades da nossa fé. Dizer que nós cremos em Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo, dizer que nós cremos naquilo que Deus nos ensina, dizer que nós cremos estando na igreja que Deus nos confiou estar, dizer que nós cremos e aguardamos ansiosamente a vida eterna. E depois de dizer que cremos, nós pedimos a Deus, porque faz parte de nós pedir ao Senhor que olhe por nós. Faz parte de nós pedir ao Senhor que volva o seu olhar para a nossa humanidade, que olhe para as nossas necessidades e que acolha os nossos pedidos. As preces são de toda a Assembleia, por isso um leitor faz as preces em nome de todos. E nas preces sempre teremos a palavra de Deus como inspiração. Pedimos ao Senhor que nos ajude a cumprir na nossa vida aquilo que aprendemos na palavra. Meu irmão, minha irmã, nós assim iniciamos a nossa reflexão sobre a Santa Missa. Ouvimos aqui um pouco do que é meditar a liturgia da palavra. Eu faço um convite a você, e esse convite é até mesmo um desafio, que você possa, ao longo da semana, e principalmente neste próximo final de semana, ao participar da Santa Missa, prestar mais atenção na liturgia da palavra. Realmente sentar-se e com toda atenção ouvir o que é lido naquele momento e buscar trazer para o seu coração aquilo que a palavra de Deus quer te falar. Que nós possamos continuar juntos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe o conteúdo com seus amigos, deixe o seu like para a gente perceber que você está gostando do nosso conteúdo. Se você está no Facebook, coloque aí vários comentários, faça várias reações boas, compartilhe também com muitos amigos e contribua com a nossa paróquia. A nossa paróquia evangeliza graças à generosidade do coração de cada um. Seja dizimista ou contribua através das estrelinhas, mas nos ajude a continuar evangelizando. Eu espero você na próxima semana para nós continuarmos falando sobre a Santa Missa. E vamos juntos, não vamos desistir. Continuemos firmes e fortes e vamos continuar crescendo na fé. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.